Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de matemática e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Boa aula! Olá, pessoal! Eu sou o professor Tiago, de Matemática. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma habilidade importante que é muito frequente nas provas do Enem. Bom, essa habilidade é a habilidade de utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Ou seja, eu te dou um problema do seu cotidiano e, baseado em conhecimentos geométricos, no caso da geometria métrica espacial, pode ser um conhecimento de área de uma figura ou de volume de um sólido, como esse conhecimento te ajuda a tomar uma decisão e decidir qual é a melhor alternativa para um problema proposto. Bom, um problema proposto podia ser o seguinte: onde cabe mais? Uma taça tem a forma de uma semi-esfera, no caso a taça da cor roxa. A outra, a forma de um cone reto, cujo raio da base é igual ao raio da esfera, mas a altura do cone é o dobro do raio da esfera. Ou seja, são dados dois copos, aquele copo roxo na forma de uma semi-esfera, metade de uma esfera, e o copo laranja é um cone circular reto, só que o raio da base do cone é exatamente igual ao raio da esfera. Só que a altura do cone é o dobro do tamanho do raio da esfera. E pergunta então se eu quiser, por exemplo, encher de suco cada um desses dois copos. Em qual desses dois copos cabe mais suco? Ou seja, em qual desses dois copos eu tenho maior volume? Reparou que para tomar essa decisão de saber qual desses dois copos cabe mais ou cabe menos, eu preciso conhecer um pouco então como calcular volumes de sólidos. Então eu preciso conhecer um pouco sobre a estrutura dos sólidos para ver se a partir disso eu consigo criar uma estratégia para calcular o volume desse sólido. Bom, vamos começar com uma caixinha que eu posso chamar de um paralelepípedo reto-retângulo. Bom, reparou que nessa representação, esse paralelepípedo aparece cheio, ou seja, só aparecem visíveis as faces da frente, de cima e de lado. Bom, se você quiser, você também consegue desenhar esse mesmo sólido vazado, ou seja, aparecendo as arestas que não são visíveis nessa posição. Você pode desenhar as outras arestas de trás. Por exemplo, desenhar essa aresta aqui, essa aresta aqui, essa aresta aqui. É uma representação do paralelepípedo, contando agora com as faces que não são visíveis. Né? O que eu preciso saber sobre um paralelepípedo? Né? Preciso conhecer as figuras que o compõem. Nesta figura, o paralelepípedo reto-retangular é composto por retângulos. Cada uma das faces é um retângulo. Se por acaso esses retângulos forem quadrados, essa figura vira um cubo. É um sólido que representa um cubo. Bom, o paralelepípedo é composto por três dimensões, que eu posso escrever uma dimensão A, uma dimensão B e uma dimensão C. O volume deste paralelepípedo é exatamente o produto das três dimensões. Então, se você conseguir obter o tamanho de cada uma daquelas arestas, na verdade, cada aresta representa uma dimensão, o produto dessas três dimensões é exatamente o volume de um paralelepípedo. O interessante é como você pode interpretar esse produto. Ao reparar isso aqui, o produto desses dois primeiros, A multiplicado por B, reparou que A multiplicado por B é exatamente a área desta região aqui, desta figura aqui de baixo, a área desse retângulo, que eu posso chamar aqui convenientemente de área da base. E esse C que aparece aqui, reparou que é uma aresta que é perpendicular a este retângulo? Que eu convenientemente posso chamar isso de altura. Então, podia expressar essa mesma ideia desse modo. O volume seria a área da base multiplicado pela altura. Bom, essa ideia é uma ideia interessante, interpretar o volume como área da base multiplicado pela altura. Existe um outro tipo de sólido onde isso também é verdade. Bom, vamos conversar um pouco então sobre como calcular o volume de prisma. Então, para começar, o que é um prisma? Um prisma é um sólido que nem esse aqui, onde as faces laterais desse sólido são formadas por retângulos. Então, nesse caso, isso é um retângulo, isso aqui também é um retângulo, e isto que aparece aqui
também é um outro retângulo. Então, esses 3 retângulos na lateral, exatamente a característica marcante de um prisma. Reparou que além dos 3 retângulos na lateral, também aparece aqui um triângulo, que é exatamente, no caso aqui, um triângulo equilátero. Esta figura que não é o retângulo, eu vou chamar convenientemente de base, né? Então, este é um prisma que eu posso interpretar, por exemplo, como uma caixa de chocolate do tipo Toblerone. Na verdade, se eu quiser calcular o volume desse prisma, eu posso interpretar do mesmo jeito que a gente já havia interpretado no paralelepípedo. Ou seja, todo o volume de prisma eu posso interpretar como área da base multiplicado pela altura. Sendo que a base é a figura esquisita, que não é o retângulo. E a altura é a distância entre as bases. Então, no caso desse exemplo desse prisma, a figura esquisita, que não é o retângulo, são os 2 triângulos. E a distância entre os 2 triângulos representa a altura do prisma. Tá? Então, o volume de um prisma sempre é possível obter, desde que você consiga, primeiro, identificar quem é a base do prisma e outra coisa, identificar quem é a altura do prisma. Se for um prisma, igual apareceu no exemplo anterior, um paralelepípedo, qualquer face é um retângulo, ou seja, qualquer face pode ser a base. Se por acaso aparecerem retângulos e outras figuras esquisitas que não são a base de um prisma, então na verdade a base é exatamente essa figura esquisita. Bom, a partir de um prisma também é possível obter o volume de uma pirâmide. E a ideia é bem parecida para calcular o volume de uma pirâmide. Tem muito a ver com o volume de um prisma. O volume de uma pirâmide também tem a ver com a área da base multiplicada pela altura. A diferença agora é que aparece 1/3 aqui na frente. Então, o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, importante. Por que o volume de uma pirâmide aparece esse 1/3 na frente? Ou seja, eu preciso fazer essa conta, área da base vezes a altura, depois dividir por 3. Repara o seguinte, todo prisma, no caso esse prisma que apareceu aqui para nós, eu consigo dividir ele em 3 pirâmides. Eu vou destacar uma pirâmide aqui, colocar aqui, e vou destacar aqui as outras 2. Bom, vamos trabalhar só com uma dessas pirâmides? Pode ser? Então, vou trabalhar só com essa daqui. Reparou que esta é uma pirâmide, e eu sei que isso é uma pirâmide porque agora eu sei que as laterais dessa pirâmide são formadas por triângulos. Então, se a lateral desse sólido é formada por triângulos, isso aqui é uma pirâmide. No caso, inclusive, é uma pirâmide de base triangular. A base é um triângulo também. Reparou o seguinte, a base dessa pirâmide era a mesma base do prisma. E a altura dessa pirâmide é exatamente a altura do prisma. Então, eu sei o seguinte, se essas 3 pirâmides têm a mesma área da base, mesma altura, vão ter o mesmo volume. Só que ao montar essas 3 pirâmides, monta cada uma delas, olha que interessante. Cada uma dessas 3 pirâmides, quando você for montar, elas dão exatamente um prisma inteiro. Bom, se 3 pirâmides formam exatamente um prisma inteiro, significa que cada pirâmide vai ser exatamente 1/3 do prisma. Por isso que o volume de uma pirâmide vai ser exatamente 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Então, você tem que calcular o volume de um prisma, uma caixinha, onde as laterais são retângulos, área da base vezes a altura. O volume de uma pirâmide, já sei também que é área da base vezes a altura, só que no caso divide por 3. Bom, além das pirâmides, também aparece um outro sólido interessante, o cilindro. Lembra que o cilindro é um sólido de revolução, é uma figura rotacionada em torno de um eixo. Bom, reparou que no cilindro, o eixo de simetria aparece exatamente aqui, ó. É exatamente essa figurinha. Reparou que a figura que foi rotacionada aqui é exatamente um retângulo. Se você pega um retângulo e rotaciona em torno de um eixo, o sólido que forma é exatamente um cilindro. Bom, o interessante é que a base do retângulo, ela é o raio da base do cilindro. E a altura do retângulo é exatamente a altura do cilindro. Como eu calculo o volume desse cilindro? A ideia é equivalente ao volume de um prisma. Também seria a área da base multiplicada pela altura. Bom, só que no caso, a base desse cilindro eu estou interpretando como se fosse o círculo. Lembra a cara do círculo é πr elevado ao quadrado? Então, por isso eu posso escrever que o volume desse cilindro nada mais é que isso aqui,
que é a área da base, né? Πr ao quadrado, multiplicado pela altura. Então, tanto o volume de prisma quanto o volume de cilindro, a ideia é a mesma, a área da base vezes a altura. Só que no caso do cilindro, a base dele é um círculo, e a área do círculo vai ser Πr ao quadrado. Tudo bem? Bom, do mesmo jeito que um cilindro você pode interpretar como um prisma de base circular, um cone eu também posso interpretar como uma pirâmide, só que de base circular. Tu reparou que a ideia de calcular o volume de cone é a mesma ideia de calcular o volume de uma pirâmide. Ou seja, também vai ser a área da base vezes a altura, só que no caso do cone eu também preciso dividir isso por 3. Então o volume de um cone também é 1/3 da área da base vezes a altura. Além desses sólidos, também é importante você saber calcular o volume de uma esfera. Uma esfera, na verdade, também é um sólido de revolução. Você pode imaginar o eixo de simetria da esfera aqui e pode imaginar que esse semicírculo que aparece aqui, quando você rotacionar em torno do eixo, é exatamente a superfície de uma esfera. Bom, e na verdade na esfera só existe uma única medida, o único número interessante ali, que é o raio. O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Demonstrar isso pode não ser uma tarefa muito fácil. Muitas das vezes, nas provas do Enem, ele até já coloca para você na questão essa informação. Quer dizer, o Enem não quer que você decore essa informação e saiba que isso vai usar em algum exercício. Ele te dá essa informação e ele pede para você interpretar essa informação e assim usa no exercício. Bom, já que você sabe calcular agora o volume dos principais sólidos que aparecem nas provas do Enem, você consegue responder a pergunta do começo da aula? Onde cabe mais? No copo roxo ou no copo laranja? Bom, vamos fazer a conta de cada volume e ver qual dessas duas contas você acha que é a maior. Repara o seguinte, a esfera aqui tem raio R, então o volume de uma esfera seria 4/3 de πr ao cubo. Só que repara que o copo que aparece aqui é uma semisfera. Então posso te concluir que o volume de uma semisfera é a metade do volume de uma esfera. Então calcular esse volume é fazer a metade do volume da esfera. É a metade do 4/3 de πr ao cubo. Esse é o volume. Bom, a metade de 4/3 vai dar só 2/3. Então o volume do copo roxo é exatamente 2/3 de πr ao cubo. Agora resta saber se o volume do copo laranja é maior ou menor que 2/3 de πr ao cubo. Repare no exercício que o raio da base desse cone era exatamente igual ao raio da esfera, não é? Só que a altura desse cone era exatamente o dobro do raio da esfera. Bom, como calcula o volume de um cone? É sempre a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Bom, a base aqui é exatamente um círculo. Então a área da base aqui é o πr ao quadrado. Bom, e a altura desse cone é exatamente 2r. Só que isso aqui no final dividido por 3, né? A área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, quando você efetuar os cálculos, vai ficar 2 em cima, o π, r ao quadrado multiplicado por r, é r ao cubo, só que dividido por 3. Conclusão, em qual desses dois copos cabe mais? Nenhum dos dois. Quer dizer que a quantidade de suco nesses dois copos é igual. Então reparou que você consegue concluir que a quantidade dos dois copos é igual perante uma conta de cálculo de volumes, tanto o volume de esfera quanto o volume de cone. E é importante você perceber que essa habilidade de efetuar contas para concluir qual melhor ou qual pior, ou qual cabe mais ou qual cabe menos, é uma habilidade muito importante para o Enem. É uma habilidade que o Enem exige que você desenvolva e ela é extremamente relevante para desenvolver, para resolver vários problemas do seu cotidiano. Então, cálculo de volumes é um item obrigatório nas provas do Enem. Até a próxima! Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 39. Bom estudo e até a próxima aula!